Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós sumimos, né, por algumas semanas. Nós tivemos dengue, né? Eu e minha família, cada um aí, um espaço de 10 dias mais ou menos, não ficamos muito bem. Então agora, né, estamos nos reestabelecendo, vamos continuar, né? Vamos voltar ao estudo. Bom, nós tínhamos parado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos voltar aqui no versículo 6, né, que era onde a gente parou. Mas só para fazer um contexto, né, já que faz algumas semanas que a gente não estuda o Paulo. Ele estava falando aqui sobre os dons que cada um tem. Né? Então, ele já falou antes que cada pessoa tem algo para contribuir e que uma comunidade é feita de pessoas diferentes, como o corpo humano. Essa metáfora que ele traz do corpo humano é maravilhosa, né? Porque ultrapassa aí o tempo, faz sentido sempre para a gente. Então, a mão não pode fazer a mesma coisa que o pé, né? A cabeça não pode fazer a mesma coisa que a barriga. Cada um tem a sua função para que o todo consiga cumprir os seus objetivos, né? E aí ele está falando agora especificamente dos dons. Então ele falou do dom de falar em línguas e do dom da profecia, né? Como dois dons diferentes, e ele está fazendo uma comparação. Inclusive ele está falando assim, ó, no versículo que a gente leu, né, na última gravação. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. O que ele está dizendo? Que falar em línguas é uma forma interessante de conexão com Deus, né? A gente falou disso. Quanto aqui no Espiritismo, a gente compreende que isso é uma forma de mediunidade, né? Mas que profetizar é mais interessante. Por quê? Porque aquele que está falando em línguas nem sempre interpreta, né? Nem sempre, quando volta para a consciência, consegue entender o que aconteceu. E as pessoas que estão escutando, às vezes, não conseguem aproveitar uma mensagem que é maravilhosa. Nós sabemos, né, quando a gente lembra um pouco disso, que por muitos séculos os rituais cristãos ficaram lá em latim para grupos de pessoas que não falavam essa língua, a maioria. Né? Então, a gente ficava mais com o fenômeno, com o ritual, do que com o conteúdo. E o Paulo, muito antes disso, já se coloca contra, né? Então, aqui no versículo 6 ele fala assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio de revelação, de ciência, de profecia, de doutrina, né? Então, se a gente tem essa experiência, claro, hoje é cada vez menos comum, de falar em línguas de repente, assim, é, se não interpretar, qual é o valor disso, né? Da mesma sorte, ou seja, do mesmo modo, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta com a cítara? Ou seja, ele faz aqui uma comparação com instrumentos musicais, né? Se cada nota não tiver nítida e não for diferente uma da outra, a gente não consegue identificar a melodia, né? E aí ele faz uma outra comparação que pra gente não faz sentido, mas acho que dá pra gente imaginar. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Né? Então vamos imaginar, até porque a gente vê filmes, né? Acho que dá para ter um pouco aí uma noção. Que nos tempos, né, em que se guerreava muito, nos lugares, ainda existe guerra hoje, claro, mas nos lugares em que a guerra era frequente, de repente o inimigo, né, vinha, atacava e as pessoas precisavam se defender de forma muito rápida. Então, o WhatsApp da época era a trombeta, né? Só que ela precisa ter um som muito conhecido e muito claro, porque senão não dá para as pessoas identificarem. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Outra tradução coloca, ao invés de bárbaro, estrangeiro. Né? Então, o que ele está dizendo? Se eu não estou entendendo o sentido daquela frase, é como se um estrangeiro, uma pessoa que fala uma outra língua que eu não conheço, vem falar comigo, eu não entendo nada que essa pessoa está falando. Né? Assim também vós,
como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então aqui a gente fecha com algo muito importante, que no Espiritismo nós também vemos que escorregamos, que é a questão de ter um dom, né, a mediunidade, por exemplo, ou que seja o conhecimento, né, dos livros, se não for para edificar a igreja, ou seja, se não for para contribuir com a minha comunidade, porque a igreja aqui é uma palavra que quer dizer comunidade. Ainda não é uma instituição de pedra, porque nessa época não tinha, né? Igreja no sentido de um grupo de pessoas que estão trabalhando juntas, né? Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu desenvolvo, precisa ser para desenvolver o meu coletivo, senão para quê, né? Mas a gente continua depois, gente. Até mais.